Panamá, mas ainda tem muito trabalho pela frente para corrigir aí até a estreia na Copa do Mundo, que será no dia 13 deste mês contra o Marrocos. Vou começar com o nosso convidado, o Hulk. Então, Hulk, boa noite, prazer em te receber aqui, representando a torcida do Flamengo organizada, a Fla Chopp. Você acha que o Brasil tem tudo para decolar? Tem muita coisa para consertar, mas dá para decolar? Boa noite a todos da bancada, nossos telespectadores, as redes sociais também. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E falar de seleção brasileira, o povo brasileiro já sabe como é que funciona. A gente já vem sofrendo muito nas últimas Copas, em que o Brasil não foi muito bem. Porém, dessa vez, pelo menos há um pouco de esperança, né? Com as contratações, com a convocação, né? Rafinha, Vinícius, o Neymar, que vai, mais experiente, né? Vai tentar levar essa seleção nas costas, pelo menos ali, às vezes, fora do campo, quando puder entrar também para ajudar, mas com a experiência do Neymar e o craque que ele é, pode ser sim que a seleção decole e traga esse título para a gente. Daito Meirelles, a gente fez os cálculos aqui, são praticamente 10 dias que o Ancelotti terá de treinos nos Estados Unidos. A seleção embarca amanhã, 8 da noite, para a terra do Donald Trump. Então, são 10 dias até a estreia contra o Marrocos. Você acha que a seleção vai embalar ou já embalou com a goleada de 6-2 ontem em cima do Panamá, Daito? Olha, embalar não, porque nós vimos algumas situações ontem no jogo que, venhamos e convenhamos, a gente não pode, mesmo indo para a Copa, a gente não pode tirar o Panamá como um padrão de jogo. O Panamá vai conhecer os Estados Unidos, o Canadá ou o México. Não vai passar mais que isso. Se passar da primeira fase, é muito. Mas a gente precisa entender que, do meio para frente, a seleção mostrou até uma representatividade boa, num curto período de tempo, né? Os jogadores se apresentaram no final de semana passado, já jogaram desse agora. Deu para dar uma esticada. O que me preocupa? A zaga. O Léo Pereira testou o coração de todos os torcedores brasileiros quando ele quase cede um gol para o Paraná. Eu entendo que é um período de adaptação, vão se conhecer, mas nós temos aí 2 outros jogadores que disputaram a final da Champions League no dia anterior. Que são os titulares, né? E que vão para ser os titulares. Então, o Ancelotti tem aí, como você mesmo disse, assim, 10 dias para, na minha opinião, ajustar apenas a defesa. Porque, de resto, eu acho que se manter esse padrão, se manter essa constância, o Brasil do meio para frente está ok. Lucas Braz, o Brasil, para mim, defensivamente está ok, né? Pelo menos na questão da dupla de zaga. Gabriel Magalhães, do Arsenal, fez uma grande final. Infelizmente, perdeu o pênalti, né? Para o Arsenal, que deu o título ao PSG. Marquinhos, nem se fala. Liderança, segurança. As laterais, para mim, são o ponto preocupante da seleção, a direita e a esquerda. Alexandre, veterano, tem muita experiência, mas está num momento ruim, inclusive, do Flamengo. E o jovem da direita, que é Wesley, ex-Flamengo, também não inspira tanta confiança. Mas, enfim, de um modo geral, você acha que o Brasil precisa de muitos acertos? Está longe do ideal para a estreia na Copa? Boa noite, Francinito. Boa noite. Boa noite, Hulk. Boa noite, Daito. Boa noite a todos que nos acompanham. Francinito, eu acho que essa questão dos acertos, o Ancelotti ele tem que se desprender desse esquema 4-2-4. A gente viu que o Brasil fez um primeiro tempo horrível, porque acho que esse esquema não vai ser muito bom. Não somente para esse período agora de amistosos, mas para o início da Copa também. E o detalhe, o Ancelotti ele vai ter que ter culhão, ele vai ter que ter casca para colocar o Danilo como titular. Hoje o Danilo não tem como ser reserva do time da seleção brasileira. E ou Endrick ou Ryan ser titular, porque a gente viu o Vinícius Júnior mais uma vez. Beleza que fez um gol importante, mas você não tem como deixar Ryan e Endrick, que estão pedindo passagem, estão, de certa forma, mais leve do que estar sempre jogando a bola ali para o Vinícius Júnior ser decisivo. Só para a gente passar para o próximo tema, Hulk, rapidinho aqui para você. Você acha que esse esquema, como o Lucas falou, de 4-2-4, né, com 4 atacantes, deveria ser repensado pelo Ancelotti? Povoar mais o meio-campo e tirar, por exemplo, um dos atacantes? É assim, o esquema que o Ancelotti joga, ele joga muito baseado no que ele vivia na Europa. Com os pontas voltando para marcar. Isso desgasta muito os nossos pontas. Mas eu acredito assim, que se colocar realmente o Endrick ali na frente, deixar ele centralizado ali,
mas não sacaria nenhum dos pontas hoje que está, Rafinha e Vinícius Júnior, porque eles são muito ofensivos, eles vão desequilibrar o jogo a qualquer momento, como ontem o Vinícius fez isso, com gol, com assistência, quando a bola chegava ele já modificava, mas eu acredito que esse esquema para o Brasil hoje, eu acho que não é favorável. Eu acho que ele tinha que repensar esse esquema e povoar um pouco mais realmente o meio de campo, porque o futebol europeu hoje é muito físico, então trabalha muito sim o meio de campo. Eu acredito que se ele mudasse, fizesse uns testes essa semana, eu acho que o Brasil poderia melhorar desse tipo. Muito bem, lembrando que você pode participar, você que está acompanhando a gente aí em sua casa, no canal 7.1, lá no YouTube, na live Contra-Ataque MN, e você que está acompanhando também nosso programa ao vivo na Rádio Jornal FM 90,3, pode participar, nos dê aí essa moral e participa com a gente aqui no Contra-Ataque, é só escanear esse QR Code aí que está na sua telinha, Contra-Ataque MN, você vai lá no nosso chat, manda a sua mensagem, diz seu nome e participa ao vivaço com a gente, tá certo? Vai lá no YouTube e participa com a gente aqui no Contra-Ataque, mandando a sua mensagem. A gente segue ainda falando de seleção, só que agora a gente vai falar de algo que realmente chamou muita atenção ontem.